Boa tarde a todos e todas. Eu sou Simone Ribeiro, trabalho na DIPED, que é a Divisão de Projetos Educacionais no Cefet-RJ, e trabalho na unidade sede no Maracanã. Muito bem-vindo todos vocês que estão aqui compartilhando conosco de uma tarde de estudo, de conversa, de aprendizagem, porque estamos no seminário online Desafios e Possibilidades da Educação no Isolamento Social. Ele é organizado pela DIPED, com o apoio da DIREM, nós temos colaboradores e também alunos voluntários. Esse seminário, ele se propõe, é um projeto de extensão, né? E ele se propõe abrir um espaço de discussão como uma formação continuada mesmo, né, para todos nós, de trocas de conhecimento, uma discussão coletiva à distância, que busca um despertar da praxis docente. Sabemos que depois de tudo isso, não seremos os mesmos, teremos nova realidade e esperamos que tenhamos novas práticas também. Eu vou falar um pouco... eu não posso esquecer de citar nesse momento a professora Maria Esther Provenzano, que muito nos inspira dentro da DIPED, por todo o seu trabalho, projetos, programas desenvolvidos dentro da DIPED e também em todo o Cefet. Então, muito obrigada, professora, por tudo que tem nos ensinado aí durante esses anos. Vou falar um pouquinho para vocês sobre a dinâmica, então, desse evento. Eu já disse que ele é um seminário, ele será desenvolvido todo aqui na modalidade à distância, nesse espaço de videoconferência do RNP. Como que ele foi configurado? O total de carga horária são 20 horas, distribuídas em 10 videoconferências ou lives, que vão acontecer de agora até dezembro. E vocês vão ser comunicados à medida que as outras edições forem acontecendo. Não há lista de inscritos, vocês já viram que não há lista de inscritos, mas que vocês, ao longo de cada live, vão poder preencher uma lista de presença. Então, vocês vão ter o certificado de hoje, por exemplo, e de todas as lives que vocês participarem. Quem participar de pelo menos 70% desse total, também vai receber o certificado do seminário lá no final, né, das atividades. Quem tiver alguma dúvida, pode, então, abrir chamado para a DIPED, quem é, né, servidor ou aluno, e quem é de fora pode enviar um e-mail para a DIPED. diped@cefet, não é underline, é tracinho, rj.br. Esse e-mail, depois eu vou colocar também aqui no chat, que aí vocês podem, com calma, registrar, tá bom? Agradeço muito a colaboração, né, o apoio da DIREM, da professora Patrícia Crossetti, que está ali na direção, do nosso diretor Marcelo Nogueira também, e de outras pessoas que colaboraram, que depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada uma delas. Uma dinâmica que nós adotamos para esse evento é que os participantes ficarão com microfone e câmera fechado, vai estar bloqueado, só que vocês têm o espaço do chat para interação. Esse bloqueio é justamente para evitar algumas interferências, sons externos, que às vezes, sem querer, a pessoa libera, tá bom? Então, qualquer coisa, fala conosco pelo chat, coloquem questões, comentários, que vai ser muito bom. Desculpa. Meu celular eu deixei no som. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que vocês têm toda a liberdade para trocar, comentar, e que no final das falas das nossas convidadas, as questões serão expostas. E acredito que nós teremos muito a trocar. Então, a live de hoje, que tem o título Ensino Remoto, EAD e Ensino Híbrido, sobre o que estamos falando, é justamente para aguçar pensar nesses fundamentos em que aqui nós nos referimos quando falamos de cada uma delas. Agradeço às convidadas
que estão aqui conosco hoje e eu vou, então, apresentá-las. É a professora Gisele Cordeiro, ela é mestre em Tecnologia Educacional pelo NUTES, também trabalha na ECME do Rio e é especialista em EAD e prática de ensino. Também recebemos a professora Flávia Moura, especialista em avaliação educacional pela UERJ e uma das autoras do livro Ensino Híbrido. Também é da ECME do Rio e coordenou, né, o estúdio de gravação de videoaulas e podcasts da Educopédia, do CEDERJ, então tem muito a colaborar conosco. E também a professora Luciana Mendonça, que é mestre em Educação e Ciência de Saúde lá pela UFRJ, com uma grande experiência na docência e na coordenação de cursos EAD. Como falei, elas estão aqui para compartilhar conosco um pouco dos conceitos e fundamentos da EAD, do ensino remoto e do ensino híbrido. E são temas muito recorrentes, né, agora, durante esse isolamento provocado pela pandemia do Covid-19 e pouco esclarecidos para alguns. Então, espero que nós tenhamos uma boa tarde, que aprendamos bastante e troquemos também. Então, para começar a conversa, eu convido a professora Luciana Mendonça. Bem-vinda, Luciana. Oi, gente querida. Oi, Si. Boa tarde. Primeiro, agradecer vocês por esse espaço, né, por essa troca. Eu estou de olho aqui no chat, então, na medida do possível, se for surgindo algum questionamento, e eu vou respondendo. E qual é a intenção de hoje, né? A minha fala ela vai se concentrar da gente trazer algumas questões bem específicas da EAD. E como falar da EAD, né? Para a gente começar a levantar algumas questões que são possíveis da gente para organizar o nosso pensamento, eu pensei da gente começar rapidamente com Senta que lá vem a história, com um percurso histórico, um pouco de como que essa EAD foi se desenvolvendo ao longo do momento, ao longo das eras. A gente sabe que não é uma coisa recente, as práticas de EAD elas já resistem há muito tempo, já existem há muito tempo, e depois começar por um tripé, conceito, características e as normativas, porque a partir dos conceitos, das características e das normativas, a gente já consegue perceber o que não é educação à distância. Então, primeiro, acho que não é novidade para muitos, a educação à distância ela existe há muito tempo, anterior a 1800, então a gente já percebe que já possui um caminhar, e ela vem atendendo um núcleo, uma comunidade específica que tinha necessidade de aprimoramento profissional. Tem gente, né, tem alguns historiadores que remontam a EAD como na época medieval, com troca de cartas, com trocas de correspondências. Não tem tão sistematizado, mas nós temos isso bem sinalizado dentro da nossa história. Mas o que é mais importante agora, para a gente poder pensar, é que a EAD ela é sempre envolvida por algum recurso, ou a gente pode chamar de tecnologia, né? Não chamando de uma tecnologia digital, mas que faz essa mediação para que essa informação chegue até determinada comunidade. Hoje, quando a gente se remonta à literatura, a gente nota que há 5 gerações da EAD. Por que é importante a gente perceber essas 5 gerações e a gente dar uma caminhada histórica? Para poder perceber que ela sempre precisa de apoio para que essa informação chegue até determinada comunidade. Então, na primeira geração foi a correspondência, depois nós tivemos a segunda geração com rádio e TV, depois tivemos a teleaprendizagem, chegamos também às teleconferências, e hoje a gente tem uma EAD permeada por essas múltiplas ferramentas e tecnologias da web, né? Isso para a gente já não é novidade. Aqui no Brasil, acredito que a maioria de nós já vimos algumas experiências que eram praticadas em EAD. Quem nunca leu um gibi da Turma da Mônica? Lá no verso tinha aquele famoso Instituto Brasileiro Monitor de Educação. Lembra disso? Que já tinham práticas de correspondência por EAD. Então, a gente não está falando de algo novo, mas ela se caracteriza como novo a partir do momento que a legislação começa a definir para a gente o que é EAD. O que é EAD e o que não é EAD. Até então, na anterior à nossa LDB vigente, né, que é a 9394/96,
a educação à distância era vista como uma modalidade especial. Então, essas práticas, como as práticas do Instituto Brasileiro e outras que já existiam pela Fundação Roquete Pinto aqui no cenário brasileiro, eram conhecidas como as práticas experimentais. A própria LDB já vem conceituando a educação à distância para a gente quando ela foi promulgada. Notem, 1996. Mas ela não especificava o que era EAD. Então, houve um momento aqui no Brasil que teve um boom. Todos devem se recordar, né? Principalmente quem atua, quem atuava em instituição privada, que foi aquele boom de várias instituições privadas ofertando a EAD. E esse boom da oferta da EAD, ela possibilitou que uma regulação específica fosse criada. Porque, claro, a gente sabe e reconhece que existiam muitas práticas relacionadas ao mau compreendimento de como que a EAD poderia ser realizada, mas também tinha muitas práticas proveitosas em âmbito público e privado. Mas, principalmente pelas instituições privadas, houve uma leitura de que a EAD ela poderia ser feita de uma forma sem uma sistematização bem definida. Então, no mesmo paralelo que surgiram aqueles, vamos chamar, escândalos de instituições que se organizavam de uma forma extremamente aberta, quando eu digo aberta, sem sistematizar currículo, instituições atuando de maneira junto, surgiu a famosa regulação da EAD. Com a regulação da EAD, vieram, né, para a gente entender que é processual, vieram normativas que foram especificando exatamente o que é EAD, foi dizendo como que se caracterizava o planejamento da EAD, o que seria EAD e o que não é EAD, o que é uma avaliação, por que esses momentos presenciais ainda estão descritos na legislação e são considerados importantes. Então, a gente navegando por esse cenário, a gente consegue começar a caracterizar o que é EAD. Vocês conseguem, hoje, né, quem está ouvindo, trazer uma característica específica? A primeira palavra que vem na sua mente quando você pensa em educação à distância? Quem puder, vai escrevendo no chat que eu estou dando aqui uma olhada e vou lendo. Qual é a primeira coisa? A educação à distância é uma modalidade de ensino. Então, a primeira coisa que a gente percebe à luz da legislação é que nós temos duas modalidades de entregar, né, de desenvolver o processo de ensino-aprendizagem, o presencial e EAD. Eles não se confrontam. Na verdade, eles deveriam caminhar juntos, mas a gente está passando por um processo de amadurecimento, né? E esse processo de amadurecimento acaba colocando as coisas como se fossem coisas opostas. Isso aí, Elaine. Então, assim, a EAD, a característica principal dela é que ela vai ser sempre mediada por uma tecnologia. Não é mediada sem a presença do ser humano, porque para essas informações e essas relações instituídas na EAD chegarem até a comunidade, ela precisa ter uma tecnologia para poder alcançar. E voltando lá nas gerações da EAD, teve carta, tivemos TV, tivemos rádio, né? E hoje a gente se depara com uma característica da EAD que propicia o quê para nós se a gente tem uma EAD, um cenário centrado na internet? Distanciamento físico também, Ana, outra característica perfeita, Ana. Outra característica específica da EAD, que era demarcatória para a EAD, era a distância geográfica. A Simone foi minha parceira durante muito tempo no consórcio CEDERJ, na UERJ, e a gente tinha experiências maravilhosas dos alunos que cursavam a EAD naquele momento, 2005, né, Simone, 2004, que só seria possível a pessoa estudar em um ensino de mínima qualidade ofertada por uma instituição pública por meio das tecnologias que eram oferecidas nesse consórcio, nessa parceria que era realizada. Então, a gente já tem quantas características? É uma mediada por tecnologias, tem como princípio esse distanciamento geográfico, que hoje a Ana já colocou muito melhor, é físico, né? Porque eu posso estar aqui em Jacarepaguá e alguém ser meu vizinho aqui em cima do meu apartamento e estar acessando esse conteúdo ao mesmo tempo. Então, a gente já começa a perceber que esse conceito ele já pode ser revisto de outra forma. E mais o quê? E ela é organizada por pessoas, por relações que vão fazer com essa informação e esse conteúdo faça sentido. Até aí, essas características já fazem parte do nosso domínio, não é mesmo? Então, vamos lá.
O que faz essa diferença da EAD? A Suiane botou Telecurso 2000, isso aí, Suiane, perfeito. Ou pela televisão, né, gente, ou por via satélite. O que faz a EAD ter características diferentes do ensino presencial, da modalidade presencial? Michele, curso de correspondência, isso aí. A característica diferente do ensino presencial é que o planejamento de uma educação à distância, ele prevê esses momentos que a gente gosta de um vocabulário diferenciado, né? Esses movimentos, esses momentos que são síncronos e assíncronos. Ele prevê uma flexibilidade nesse planejamento que muitas vezes o ensino presencial não possibilita porque ele tem um objetivo diferenciado. Então a gente já começou a falar de objetivo pedagógico. Então vai depender do objetivo pedagógico que eu desejo alcançar. Se eu estou trabalhando, né, eu tenho uma filha de 8 anos, se eu estou trabalhando com crianças pequenas, existe EAD? De acordo com a legislação até o momento, né? Nem anos iniciais, nem alfabetização, mas a gente começa a lançar a mão de ferramentas que potencializam a EAD para organizar a educação de uma nova forma num caráter de excepcionalidade, que é o que a gente está vivenciando hoje, e depois a Gisele e a Flávia vão trazer experiências para a gente para poder ilustrar essa fala. Então, quando a gente pensa em EAD, a primeira coisa que a gente precisa pensar, ela já existe todo um caminho histórico, toda uma história por detrás dela. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem grupos de pesquisas maravilhosos, excelentes contribuições das universidades públicas, que já vêm estudando características de modelos de EAD. Então, isso é a primeira coisa que a gente precisa deixar bem sinalizado. Segunda, nós temos normativas que orientam a organização da EAD. Então, eu tenho decretos, eu tenho portarias que vão dizer para a gente como que esse planejamento deve ser organizado, como que a gente considera presencialidade. Então, essas questões elas já começam a diferenciar o que é uma educação à distância. Então, numa educação à distância, como que se organiza o material, como que se leva esse material até o público que se deseja atingir. Então, segunda característica é importante, a gente perceber que existe uma normativa, legislação, diretrizes por trás, que vão dizer para a gente o que é uma educação à distância. Mas eu queria ler para vocês o que hoje no Brasil se caracteriza como educação à distância de acordo com o nosso último decreto, porque eu acho que isso já traz um recorte bem legal para a gente poder entender como que no Brasil, até então, é compreendida a educação à distância. Olha só o que está escrito no decreto. Educação à distância é uma possibilidade de autoaprendizagem por meio de aprendizagem mediada e orientada, com recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentado em diferentes suportes de informações, utilizado isoladamente ou combinados. Então, a gente percebe que está tudo entrelaçado, né? Mesmo estando tudo entrelaçado, a educação à distância, para ela poder ser bem mediada, deixa eu ler o que a Elaine colocou. Isso aí, Elaine, esse conteúdo ele pode ser acessado em qualquer lugar do mundo. Então, pegando esse gancho da Elaine, quando eu planejo uma EAD, eu tenho, além das normativas, a determinação de quem é aquele público. Então, hoje, quando nesse cenário de excepcionalidade que a gente está vivenciando, que é muito diferente para a maioria de nós, né, que é a pandemia, será que o que a gente pratica hoje, nas escolas, ou aquilo que a gente pretende planejar, é uma educação à distância? Está dentro dessas características? Está à luz das normativas vigentes? É uma questão que a gente precisa começar a pensar. Quando a gente fez a nossa reunião, né, segundo o decreto, qual é o lugar do professor? Ana, a gente sabe que tudo que é legislação, né, e tudo que, na verdade, tudo que é escrito, tudo quando é informação, ele pode ser compreendido de diversas formas. Mas o papel do professor é sempre como mediador e orientador. E uma das questões que a EAD traz, que é muito importante a gente se apropriar desse espaço, é olhar a educação de uma outra forma. Que forma é essa? Vai depender do objetivo pedagógico, da intenção de cada instituição. Cada instituição vai se apropriar da educação à distância de um jeito, como cada instituição organiza o projeto pedagógico do seu modelo presencial de um jeito. Isso vai depender dos valores, da atitude no que está descrito no projeto, no plano institucional
da instituição. Então, essas características é a comunidade que vai exemplificar. Claro que, como todos os cenários que são possíveis, que a gente conhece, principalmente na educação, existe uma educação à distância à venda, né? Claro que existe. Como existe ensino presenciais também organizados dessa forma. Quando eu falo à venda, é num modelo muito auto-instrucional, mas que pode ter o seu benefício dependendo do objetivo pedagógico que você queira alcançar e da comunidade que deseja alcançar aquele objetivo. Então, até para poder finalizar, que já tem 20 minutos, né? Para eu poder passar a palavra para a Gisele, eu acho que é importante a gente começar a pensar, principalmente, à luz das normativas e das experiências existentes, como que a gente se apropria desse espaço. Porque nós somos educadores e nós conhecemos a realidade do cenário que a gente está envolvido. Então, a partir desse conhecimento do cenário que a gente está envolvido, a gente pode se apropriar dessas ferramentas e do próprio conceito de educação à distância e criar uma experiência que seja única e exitosa para a finalidade do projeto pedagógico que eu faço parte. E aí, acredito que a Gisele vai poder ilustrar muito melhor isso quando ela trouxer para a gente quais são as características do ensino remoto. Quer continuar, Gi? Oi, Lu. Parabéns pela brilhante explanação sobre EAD. Obrigada pelo convite, Simone e CET Rio. É muito interessante, estava aqui prestando atenção, né, na apresentação da Luciana, que traz todo o histórico, né, e as características do EAD, que vem sendo confundido com o que a gente está fazendo nesse momento, que é o ensino remoto. E o ensino remoto, ele está sendo usado muitas vezes com nomes pejorativos, né, de puxadinho, né? Ele não é nada disso. Eu acho que o momento é que meio que trouxe, né, o ensino remoto como uma solução emergencial. Nem todos estavam preparados, nem todos estavam bem à vontade, confortáveis para utilizar. Mas o que é? Eu vou tentar simplificar e colocar da forma mais prática possível. O que é o ensino remoto? É quando você se propõe a ensinar algo de maneira remota, mas não existe uma plataforma específica, não existe um desenho instrucional específico, como na EAD, nem uma legislação, né, toda estruturando a parte legal. Geralmente, o ensino remoto ele era usado muito para alunos que estavam com problemas de doença, acamados, afastados da escola, isso era muito comum, né? Em hospitais também, você tinha muitas experiências pelo Brasil e pelo mundo que os professores falavam com os alunos e davam algumas aulas remotamente, quando esses alunos eram afastados por motivo de saúde, por exemplo, da sua aula. Mas o ensino remoto, diferente do EAD, ele é quase sempre, com raras exceções, ele é síncrono, né? Ele pode ser assíncrono? Pode, mas na maioria das vezes, para existir uma interação, é necessário que ele seja síncrono. As plataformas não são específicas, então a gente está vivendo esse momento, né? O momento que os professores estão utilizando WhatsApp, Facebook, canal do YouTube, para fazer o ensino remoto, porque isso não é EAD. Então, quando a gente fala de EAD, a gente tem uma plataforma, um cronograma, com tudo bonitinho, as avaliações. E aí, muita gente está meio que demonizando, né, o ensino remoto. E eu acho que foi a professora Flávia que colocou outro dia na rede social uma reflexão do professor Moran sobre esse momento. E ele disse que é angustiante para quem está vivendo, mas também é inovador, porque muitas vezes o professor precisava, acho que, de um empurrão, né, para poder entender o funcionamento disso. E talvez essa seja uma maneira de aproximar esse aluno também da educação como um todo, porque ele pode ser usado, por exemplo, no ensino remoto, ele pode ser usado no ensino híbrido, que a Flávia vai falar daqui a pouco. Mas ele aproxima de que maneira? Eu vou contar rapidinho um caso para vocês. Quem quiser pode ir falando, tirando dúvidas aí, que eu vou olhando aqui e também vou falando. Eu sou professora de ciências e biologia,
e eu lecionava para o 7º ano, né? E aí eu estava falando sobre sistema solar, fases da Lua, e eu havia feito toda uma explanação com desenho no quadro, e quando eu terminei eu falei assim para os meus alunos, e aí, tudo ok? Entenderam? E aí uma aluna, esse Encosta Barros, uma aluna virou para mim e falou assim, eu entendi, professora. Muito legal isso, eu entendi que tem várias luas, né? Aí eu falei, não! Aí ela falou assim, não, professora, tem várias luas. Quando eu vou para a casa da minha avó lá em Santa Cruz, lá também tem uma lua. E aí, naquele momento, eu lembrei que tinha uma plataforma que eu e a Flávia participamos da criação, que era do Copédia, que tinha umas animações. Eu corri lá, porque na sala tinha um note, né, ligado, corri lá, botei aquela animação, né, das fases da Lua e da Lua. Imediatamente, antes mesmo de eu começar a explicar, ela falou assim, nossa, professora, agora que eu entendi, na verdade, não tem várias luas, é uma só. É que quando eu estou indo para Santa Cruz, ela também está indo para lá. Claro que a explicação final não era essa, mas ela conseguiu compreender que não existiam várias luas, né? Só olhando aquele vídeo. Por quê? Porque a imagem, ela aproxima muito a gente dessa geração. Essa geração, ela quase não assiste mais TV, basta vocês pesquisarem. Elas seguem pessoas no YouTube que, na maioria das vezes, a gente não sabe nem quem são. E eles são celebridades do YouTube. A gente tem, por exemplo, o Whindersson Nunes aí com quase 40 milhões de seguidores, né? Então, como essas pessoas estão se comunicando com esses jovens, né? O que eu posso usar de técnica para também melhorar, né, a minha sala de aula? São essas perguntas que eu acho que ficam. E toda crise tem as suas oportunidades. Eu hoje trabalho com supervisão de escolas privadas. Eu vou contar 2 casos para vocês muito legais. Um é de uma escola que, para voltar, ela começou a fazer uma série de enquetes com os pais. Se eles queriam que voltasse as aulas em julho, agosto, se eles se sentiam preparados para voltar e o que eles achavam necessário ter na escola para que eles pudessem confiar os seus filhos novamente. Ou seja, a própria tecnologia aproximou essa escola dos pais e soube exatamente o que os pais estavam pensando sobre aquilo, para tomada de decisões, inclusive. Segundo caso, uma escola que eu acompanho também... eu esqueci de falar, essa escola fica em Vicente de Carvalho, é o Simpuf. Outra escola que fica aqui em Irajá, o Seno, ele fez uma coisa muito legal. Ele fez uma festa, quarentena, e ele fez a festa dele Zoomnina. Ela pegou o aplicativo Zoom, usou como uma plataforma de festa junina, preparou kits que tinham brincadeiras e doces de festa junina, marcou um horário para que os pais retirassem isso na escola, e na data marcada no Zoom, ela fazia as brincadeiras com as crianças em casa, enquanto eles degustavam os doces de festa junina. É claro que não é a mesma coisa de estar junto, né? Mas na impossibilidade, e a gente fica pensando assim, mas quando tudo isso acabar, quando inventar a vacina, vai ficar tudo bem. A gente tem que perceber que os encontros presenciais, eles têm ficado caro no sentido de tempo, porque o trânsito está cada dia pior, caro no sentido de tempo de deslocamento e também de tarefas. E aí, por que não aproveitar o momento presencial para coisas realmente importantes, né? E o ensino remoto ajuda muito isso. Quando você disponibiliza material antes para o seu aluno numa plataforma, numa videoaula, para ser discutida na sala de aula no encontro presencial. Então, assim, essas possibilidades que o ensino remoto traz, elas são ilimitadas. E a gente só está descobrindo isso agora por conta da pandemia. Então, eu tenho visto, porque eu pesquiso muito essa parte, né, de prática de ensino e com as tecnologias, eu já vi professor criar vídeos no TikTok de 1 minuto para explicar expressões numéricas, explicar fases da Lua, tudo em 1 minuto. Você imagina isso? É claro que nem todo mundo tem essa habilidade, né? Mas se a gente começar a entender melhor, algumas coisas a gente pode se arriscar, mesmo sem ainda ter a segurança. Eu acho que o ensino remoto, ele vem como mais uma ferramenta, né? Porque ele não é AD, como a Luciana já colocou, mas ele é uma ferramenta que pode ser utilizada tanto para reforço, né? Eu mesma participei de um livro da UERJ
em que eu narro uma situação de que a gente fez um reforço digital para as escolas que estavam em áreas conflagradas e que estavam impossibilitadas de abrir. Então, a gente usou aparelhos públicos das localidades, que eram as naves do conhecimento, disponibilizou exercícios e videoaulas para esses alunos, e eles iam até as naves do conhecimento para fazer esse reforço. E a gente fez esse piloto, né, na área de Manguinhos. E pasmem vocês, que está lá no livro, foi a área conflagrada que teve o melhor desempenho naqueles bimestres. Então, a gente talvez não consiga atender todo mundo, mas a gente melhora o desempenho de quem acessa. Então, são possibilidades. Acho que a gente tem que começar a olhar a história do copo, né? O copo está meio cheio ou meio vazio, né? Então, vamos pensar no ensino remoto como uma possibilidade. Conhecer outros aplicativos, conhecer outras ferramentas. Não se sente à vontade ainda? Dá uma olhada no que está sendo feito. Eu acho que essa é a grande tônica. É possível, é viável, não é necessário fazer tudo de uma vez. Eu acho que algumas pessoas estão errando na dose, né? Eu vejo muitas escolas enchendo de material, né? O ensino remoto, ele precisa de uma dosagem muito mais tênue do conteúdo, porque senão ele fica cansativo. Então, eu acho que é um aprendizado que a gente está vivendo hoje. O que vai ser da educação pós-pandemia, a gente está escrevendo agora, porque a gente não sabe ainda, né? O que virá. E o que virá só pode ser construído quando a gente coloca os obstáculos um pouco de lado e se lança aos desafios. Eu acho que é um pouco isso. E eu acho que esse projeto que a Simone colocou aqui do Cefet é um pouco isso, né? Lançar o desafio, né? De conhecer melhor algumas questões ligadas à tecnologia, à prática de ensino, para tentar pensar outras formas de ensinar e aprender. Eu paro por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, depois coloca as perguntas aí que responde no final. E deixo a palavra com a professora Flávia, que vai falar do ensino híbrido, que tem um pezinho lá usando a ferramenta do ensino remoto. Né, Flávia? Oi, é isso mesmo, Gi. Em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade de estar tendo esse espaço aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre o ensino híbrido, né? Trazer um pouquinho da minha experiência e ouvir vocês também, né? Muito boa a fala da Gi, da Lu. Obrigada, Simone, pela oportunidade. E a Gi falou agora em desafio, né? E esse momento que a gente está vivendo está sendo um grande desafio para todos nós, né? Quando eu falo nós, eu me refiro a professores, a alunos, pais. A gente está sendo desafiado o tempo todo a se reorganizar, a se replanejar, a se reinventar. Os professores aí estão sendo, na verdade, grandes heróis nesse momento, que estão tendo que, do dia para a noite, criar conteúdo e ter ideias para poder atingir e ajudar esse aluno em casa. E aí eu aproveito para trazer, nesse momento, e começar o meu papo com uma seguinte reflexão, né? Que a gente não pode mudar o passado, mas a gente pode tentar tirar lições de tudo que a gente está vivendo, que a gente não quer que aconteça novamente. E qual está sendo a grande problemática nesse momento, do meu ponto de vista, é o aluno em casa tendo que lidar com toda essa situação de aprendizado sem conseguir caminhar. E eu acho que a palavra-chave aí que está faltando é a tal da autonomia, porque ele não está acostumado a isso. E muitas vezes o que a gente está vendo, como a Gi mesmo colocou, essa produção de material da maioria dos professores, está sendo reproduzir o que a gente tem em sala de aula. São gravar aulas expositivas e o aluno tem lá em casa, muitas vezes, 40, 30 minutos de aula para assistir em casa. E se a gente parar para pensar, isso já não está funcionando há muito tempo, né? A gente tem uma crise educacional aqui no país que não é de agora, que não veio com a pandemia. Se a gente refletir um pouquinho, a gente vai analisar que os índices do SAEB, por exemplo, já são insatisfatórios há muito tempo. Os índices de alfabetização, de leitura, de matemática, eles mostram para a gente que a escola que a gente tem hoje já não traz resultados positivos há muito tempo. E quando a gente fala que a escola não traz resultados positivos, a gente entende o quê? Que a aprendizagem desse aluno não está acontecendo de forma efetiva, como deveria acontecer. E essa é a grande problemática, esse é o grande desafio do momento.
E nós fomos pegos de surpresa, né? A pandemia apareceu do dia para a noite, a gente simplesmente teve que fechar as escolas, ficar em casa e tentar, de alguma maneira, levar essa escola para casa. Foi tudo sem planejar, sem organizar, sem pensar. Mas o que a gente não pode deixar que aconteça? A gente foi pego de surpresa, a gente não planejou esses momentos, mas a gente pensar agora em pós-pandemia, né? Nesse nosso retorno, quando voltarmos às aulas, a gente tem que se programar, a gente tem que se planejar. É muito importante que nessa volta, seja ela quando for, agora, para o fim do ano, para o ano que vem, que seja muito bem planejado. E nesse momento de planejamento é que eu começo aí a minha levada do ensino híbrido, que eu peço a você, aos professores, né, que na hora que for fazer esse planejamento, que se perguntem para quem estamos planejando as nossas aulas. Eu acho que a grande pergunta do ensino híbrido é justamente por aí. Quando a gente recebe turma no início do ano e vamos sentar para fazer o planejamento daquela turma, para quem estamos planejando aquela aula? Né? De um modo geral, o nosso planejamento ele é único. A gente planeja para um aluno mediano. A gente tem uma falha e a gente esquece de pensar nesse momento do planejamento que a turma é heterogênea, que existem várias realidades, várias cabecinhas ali que funcionam completamente diferente uma das outras. E a gente faz um planejamento único, sempre pensando naquele aluno mediano. A gente esquece nesse momento dos extremos, a gente esquece daquele aluno que tem muita dificuldade, que precisa de mais recurso, de mais ferramentas, de um atendimento individualizado, pelas dificuldades que ele tem em determinado conteúdo, assim como a gente esquece também daquele aluno que caminha muito rápido, que tem uma facilidade de aprendizagem muito rápida, e todos eles ficam limitados a serem alunos medianos, porque o planejamento é único. Quando a gente pega um plano de aula, a gente observa que a gente não tem, muitas das vezes, esse espaço de fazer esse planejamento, pensando nessa escola tradicional que a gente tem hoje, nesse formato de escola que a gente tem hoje. Então, é preciso que a gente tenha esse novo olhar sobre a educação. Essa é a proposta do ensino híbrido, né? Muitas vezes a gente fala em ensino híbrido e comete algumas falhas. A palavra híbrido vem do sentido de a gente misturar, né? Da gente misturar o presencial, em sala de aula, com aquele momento online em casa. Mas não é apenas isso. E muita gente associa também a questão do híbrido à tecnologia. A tecnologia ela está presente ali com o intuito de trazer resultados rápidos, dar um feedback para o professor dessa personalização que é o propósito real do ensino híbrido. O ensino híbrido, o conceito, vamos dizer assim, do que é o ensino híbrido, ele é um modelo de aula que tem momentos em casa, momentos na escola. Esse momento em casa é um momento, normalmente, que é um momento online, um momento presencial na escola, com um foco e com um objetivo muito maior, que é a personalização do aprendizado. A partir do momento que a gente entende que o aluno não aprende da mesma forma, não é aceitável que o professor dê uma aula e não leve em consideração todas essas diferenças, essas individualidades. A palavra-chave, então, que a gente tem que levar em consideração e colocar sempre no ensino híbrido é a personalização, e não a tecnologia. Muita gente sempre associa a tecnologia como se fosse o carro-chefe dessa história toda do que é o ensino híbrido, e não é verdade. Eu sou professora da rede municipal, sou professora de matemática. E como é que eu entrei, como é que eu tive meu primeiro contato com o ensino híbrido? Em 2014... contando aqui rapidamente um pouquinho da história, em 2014 eu fiz parte de uma seleção que 2 institutos aqui do Brasil resolveram pesquisar o ensino híbrido e trazer o que estava acontecendo lá fora, nos Estados Unidos, trazer para cá um pouquinho disso. Só que o intuito desses institutos não era fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Ver o que está acontecendo lá e importar para cá direto. Não, queria se levar em consideração o nosso povo, a nossa cultura. Então, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar um grupo de professores, vamos trazer isso para realidades diferentes e vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, fomos 16 professores selecionados do país todo, de realidades diferentes, escolas públicas, escolas particulares, e cada um teve a oportunidade de levar para a sua escola, estudar o ensino híbrido, testar, ver o que funcionava, o que não funcionava, discutir, e daí
dá origem a essa pesquisa que foi o ensino híbrido. E no caso, a minha realidade qual era? Eu trabalhava na época numa escola municipal na zona norte do Rio de Janeiro, praticamente inserida numa comunidade, ou seja, uma escola com pouquíssimos recursos. Quando a gente conseguia, muitas vezes era um professor, era um computador, às vezes comigo, ou um computador para cada 5, 6 alunos, e funcionou muitíssimo bem. Eu com certeza, hoje eu sou uma professora muito diferente, a minha prática é outra, a partir do momento que eu tive a oportunidade de vivenciar o ensino híbrido. Porque o que ele propõe, na sua essência, é uma mudança de olhar. É que o professor mude o seu olhar, que o aluno mude o seu olhar, que esse aluno seja um aluno com mais autonomia, um aluno mais ativo, mais participativo, e que o professor deixe de ser apenas aquele que passa o conteúdo e que está o tempo todo direcionando lá na frente o que o aluno deve ou não deve fazer. Um exemplo que a gente tem, por exemplo, com relação a essa visualização do que é o ensino híbrido na prática, né? Tem um curso de ensino híbrido no final, quem quiser a gente pode deixar para vocês terem um link no final da palestra, mas nesse curso ele dá um exemplo bem bacana para a gente ter essa compreensão e essa visão do ensino híbrido. Ele coloca o seguinte: imagina que você é o jardineiro de uma escola e que você está lá no jardim dessa escola e tem toda a visão das salas de aula. Então, enquanto você é o jardineiro e olha para essas janelas e vê lá dentro a dinâmica da aula, qual é a visão que você tem quando você olha? Qual é para onde que está voltada a atenção desses alunos? Qual é a postura desse professor? E, de um modo geral, o que esse jardineiro vai observar? São alunos sentados, enfileirados, virados para frente, o professor lá na frente falando o tempo todo, é o showman, e os alunos estão lá passivos, só olhando e observando. O que o modelo híbrido traz nessa proposta diferenciada, né? Se a gente tivesse, nesse momento, esse mesmo jardineiro olhando aulas no modelo híbrido, o que ele ia observar? Ele ia observar alunos interagindo, trocando, alunos à frente do seu aprendizado, o professor circulando pela sala, orientando esses alunos, atendendo nas suas dificuldades, nas suas particularidades. A minha experiência, por exemplo, o que a gente observou em vários momentos, alunos que tinham um desenvolvimento muito mais rápido do determinado conteúdo, quando acabavam a atividade, numa aula tradicional, muitas das vezes esse aluno vira o caderno, pega, começa a desenhar, ou vai escutar música, ou vai conversar com um colega, ou vai ficar andando pela sala, enfim. Ele está à toa, ele não tem o que fazer. Ele fez o básico, que era o que ele tinha que fazer. Então, aquele aluno que tinha capacidade de caminhar mais, a gente limita muitas vezes ele. Então, numa aula híbrida, onde você consegue fazer um planejamento, pensando em todas essas individualidades, a gente já tinha pré-separado atividades para quem tivesse acabado primeiro, por exemplo, para poder caminhar mais rápido, andar um pouco mais. A gente tinha a opção também de dar um crachá para esse aluno e ele funcionar como aluno monitor e estar atendendo e ajudando os colegas também nas suas dificuldades. Então, a partir do momento que você pensa numa aula híbrida, você consegue trazer essas outras visões, outras participações, outro olhar para a sala de aula. E, consequentemente, um aluno mais ativo, um aluno mais participativo, você acaba com problema de indisciplina, você acaba com problema... O rendimento melhora muito, né? A minha disciplina é uma disciplina que tende a ter muita dificuldade. E com as aulas híbridas, a gente conseguiu observar uma melhora absurda dos alunos. Eu sempre falo isso e coloco, não é que os meus alunos começaram a tirar 10 do dia para a noite, de forma alguma. Mas aquele aluno que tirava 2, que tirava 3, que era um aluno que não era envolvido, ele chegava na média facilmente. Era um aluno que começava a tirar 5, começava a tirar 6, a gente observava crescimento, que é o que importa para a gente nesse momento, né? A gente não quer ter alunos nota 10, a gente quer ter alunos envolvidos, participativos, a gente quer observar esse crescimento. E a gente entendeu que com o ensino híbrido, com essa mudança de postura, o professor deixa de ser meramente aquele que explica, mas sim aquele que apoia, aquele que está o tempo todo auxiliando os alunos nas suas dificuldades, o rendimento, a participação e, consequentemente, os resultados são outros, né? Lembrando que quando a gente fala de ensino híbrido, e lá no curso, lá no grupo de experimentações que eu fiz parte,
que todo esse trabalho foi um trabalho tão bacana, tão legal, que rendeu um livro, né, que vocês devem conhecer hoje em dia, que é o livro de ensino híbrido. Tudo aqui foi muito pensado. É um livro que hoje em dia faz muito sucesso, é muito bem visto na área educacional, porque foi um livro feito por professores. Toda essa vivência desses 16 professores foi relatada aqui em vários tópicos diferentes e tudo foi muito discutido, tudo foi muito pensado. Inclusive essa capa dele, que tem essas engrenagens aqui. Posso tentar compartilhar a tela agora, sim? Deixa eu ver se eu consigo. Para mostrar, para a gente falar um pouquinho sobre essas engrenagens. Ótimo. Pode compartilhar sim, professora. Enquanto a Flávia está liberando, eu já aviso a vocês que tem uma lista de presença que vocês podem ir preenchendo e também que já tem questões, tá? As convidadas estão recebendo já as questões e que em breve vão respondê-las. Por favor, professora. Estou tentando aqui. Vamos ver se vai agora. Foi? Não. Foi? Flávia, eu estou visualizando a imagem. Para mim não parece. Apareceu, foi. Então, essa ilustração, que é a capa do livro, foi a forma que a gente conseguiu entender que era a melhor maneira da gente mostrar que o nosso objetivo principal é esse daí, é colocar o estudante no centro do aprendizado dele, é tornar esse aluno um aluno autônomo, um aluno participativo, mas que isso não acontece sozinho. Esse sistema de engrenagem é justamente para dar essa ideia de ser dinâmico, de ter movimento, que para o aluno poder caminhar, é preciso que todo o grupo escolar acompanhe e participe junto com ele, né? E eu chamo a atenção aí para a questão da gestão. Quando a gente coloca a gestão, a gente não está se referindo exclusivamente à direção, porque pensa-se muito na direção da escola. Não, gestão é gestão, são todos os agentes que fazem parte e auxiliam nessa direção ao funcionamento da escola, ao aprendizado do aluno, que leva ao aprendizado do aluno. Então, eu me refiro à direção, à coordenação, a professores, a alunos, todos devem trabalhar em parceria, em conjunto, para que a gente consiga o nosso objetivo, que é o aluno ter o seu êxito, o seu aprendizado de forma plena. E um outro ponto a ser colocado também aí, que eu acho importante, é a questão do espaço, né? Que a gente precisa repensar esse nosso espaço em sala de aula, né? Como é importante o aluno trocar com o colega, né? A gente aprende muito na troca. E o ensino híbrido ele apresenta alguns modelos de aprendizado, de ensino-aprendizagem, que favorecem muito essa troca. E esse aprendizado desse aluno, quando a gente pensa, por exemplo, um muito comum, que hoje em dia muita gente usa, é o sala de aula invertida, que vocês já devem ter ouvido falar, é aquele modelo de aula em que a gente quebra um pouquinho o que a gente tem hoje. É uma coisa tão simples, né? A gente não está inventando a roda, a gente está pensando só num novo olhar. Hoje em dia, o que a gente tem muitas das vezes? O professor passa lá 50 minutos da sua aula, explicando para o aluno, e chega no final da aula, olha só, dever de casa, anotem aí, levem para casa esse dever, e o aluno vai para casa fazer as suas tarefas. E chega em casa, o aluno está lá sozinho, se deparando com aquele monte de exercício para fazer, e as dúvidas surgem naquele momento. E ele não tem a quem recorrer, então ele tem que esperar o dia seguinte, a próxima aula, para tirar as dúvidas com o professor. O ensino híbrido propõe justamente o contrário, diferente. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar esse aluno em casa, tendo contato com esse conteúdo, onde ele pode, por exemplo, assistir um vídeo, voltar várias vezes esse vídeo, até ter uma compreensão melhor do assunto, e vamos levar ele para fazer exercício em sala de aula. Porque em sala de aula é que a dúvida vai aparecer. E aí ele tem a quem recorrer, aos alunos, aos colegas, ao professor, e facilita muito a aprendizagem dele, né? Essa é uma dos modelos que a gente pode estar apresentando, que é a sala de aula invertida. Mas existem outros, rotação por estações, por exemplo, que a gente pode pegar uma sala de aula, dividir em grupos, e cada grupo trabalha uma determinada atividade e vai sendo feita uma rotação, onde o aluno vai, em determinados momentos, trabalhar atividades diferentes, e cada um, muitas das vezes, aprende melhor com determinada atividade,
e com um colega, trabalhando em grupo. Então, o ensino híbrido sempre pensa nesse formato. A gente aprende muito com o outro e a gente aprende a aprender, que é o principal foco que a gente tem em relação ao nosso aluno. Tem mais tempo, se acabou? Oi. Acabando. Pode, se você conseguir concluir mais um minutinho, no máximo 2. Não, só para deixar. Eu acho que eu quero só citar uma fala que eu gosto muito do Tião Rocha, que é um educador lá de BH, que ele fala que a educação só acontece no plural, né? E tudo isso só é possível se a gente tiver essa troca, essa parceria, escola-família, aluno com professor, professor com direção, com coordenação. Não adianta o professor chegar aqui e assistir essa aula, eu quero fazer diferente, eu quero... Mas a escola tem que estar junto, a família tem que estar junto e tem que ser uma vontade comum a todos, né? Acho que é isso. Muito obrigada, professora Flávia, Gisele, Luciana, pelas brilhantes falas. Com certeza foram esclarecedoras aqui para algumas questões que nós vivenciamos nesse momento, de muitas dúvidas e incertezas, mas de um vir a ser e de um fazer agora, né? Por que não? Precisamos começar a pensar no agora. Então, obrigada pela presença e pela fala, mais uma vez. E vamos a algumas perguntas. Vocês receberam aí no bate-papo privado, eu mandei para algumas de vocês algumas questões. Vamos começar, então, pela professora Luciana? Pode ser? Libera o microfone. Deixa eu liberar o microfone aqui. A Elaine, né, fez uma pergunta muito interessante. Qual o posicionamento do professor? Seria tutor? Elaine, mais uma vez, a gente precisa situar no tempo por que surgiu esse nome tutoria. Porque naquele momento, quando foi importado experiências exitosas de outros países que já organizam EAD há muito tempo, era considerado a EAD para muitos, né? Então, para essa EAD ser para muitos, no planejamento teria um professor que planejaria e seria responsável, como a Gisele bem colocou, por colocar aquele conteúdo dentro do ambiente, por ter um conteúdo produzido por uma equipe multidisciplinar, que hoje a gente já conhece como desenhista didático, designer gráfico, entre outros profissionais que colocam esse conteúdo no ar. Então, o tutor, a concepção da tutoria era uma pessoa que estaria mais próximo daquele estudante para mediar esse conteúdo que foi pensado por esse professor que é especialista naquela temática. Na legislação está especificado sim, professor e tutor, mas mais uma vez vai depender do projeto pedagógico de cada instituição. Eu trabalho numa instituição que o professor é o professor. E aí, mais uma vez, você tem que olhar lá para o seu projeto pedagógico, olhar para a sua comunidade e perceber o que você entende como educação. E aí vai ser específico como que você vai olhar esse professor e esse tutor. Claro que, vou dar um exemplo de quando a Simone e eu trabalhamos juntas, né, na tutoria. Nós trabalhávamos dentro de uma universidade pública gigantesca, que era a UERJ, tínhamos aqueles especialistas que produziam ciência, produziam pesquisas sobre determinado conteúdo, eram eles que eram os conteudistas, construíam as avaliações, mas a Simone e eu, como tínhamos saído da graduação, né, o conceito da tutoria era aprendizagem entre pares. Então, a gente ia lá, olhava aquele conteúdo, participava da construção, sim, daquele planejamento, mas era nós que fazíamos a interface, a troca com esse cara, tá? Aí tem mais uma pergunta, né, da Suiane. Eu perguntei para a Simone se podia fazer perguntas, tá? Qual é a mudança da figura dos alunos, professores de sala de aula, quando o regime presencial passa a ser o EAD? A Flávia e a Gisele fizeram 2 apontamentos perfeitos, porque o que elas sinalizaram vai depender de como que o professor enxerga essa educação. A Gisele apontou muito bem essa saturação que a gente tem de produção de conteúdo atualmente. A gente está produzindo um monte de conteúdo, mas é o mais do mesmo. A gente está produzindo conteúdo que favoreça a autoria do aluno, que a Flávia vem colocando o tempo todo. Eu preciso dar espaços para esse aluno poder produzir. E aí eu vou dar uma dica para vocês, pelo menos de uma coisa que eu estou apaixonada e estou acompanhando, que é um grupo Escola Aberta de São Paulo, é uma ONG,
que ela é parceira do professor José Pacheco da Ponte, com a Edilane e Edivarana, que eles estão construindo um modelo nos anos iniciais e finais do ensino fundamental de educação a partir de olhar a autoria, como que esse aluno pode ser autor nesse momento da pandemia. Então, eles colocam exemplos de como que eles estão construindo planos personalizados para cada estudante, que são coisas tão óbvias, mas que não são tão óbvias, porque a gente ainda não conseguiu sistematizar essa descrição. Vou dar um exemplo do que ela traz, né? Elas entraram em contato com uma aluna de 10 anos, está no Instagram deles, Escola Aberta de São Paulo. E aí eles começaram a perguntar para a família, já que é a família que vai participar desse processo de uma criança de 10 anos, como que é sua rotina? Para que aquele aprendizado favoreça não somente o aprendizado lá curricular, que é a expectativa, mas também modifique a rotina dessa família, mas que aquilo ali também tenha significado, não só para aquele estudante, como para a família, porque a gente está falando muito de conteúdo, mas a gente está falando dos aspectos socioemocionais que estão envolvidos nesse momento, tanto daquele professor que tem dificuldade da produção do conteúdo, quanto daquele cara, daquela criança que está aprendendo esse novo ser. A Simone foi perfeita quando falou, é um novo ser. Então a gente precisa também respirar fundo, ir com calma, ter mais espaços de escuta. Parabéns pela equipe da Simone, pelo Cefet poder proporcionar isso, porque eu acredito que a gente já tenha muita saída em muitas estratégias. A gente precisa aprender a escutar um pouco mais o outro, né? E essas experiências maravilhosas que existem. Foi, não foi? Muito obrigada, professora. Professora Gisele, tem umas questões aí também sobre ensino remoto. Por favor. Olá, eu vou começar com a pergunta do Antônio Luzardo, né? No ensino remoto, é permitido utilizar material didático produzido por uma instituição de ensino diferente da sua? É uma ótima pergunta. Na verdade, a gente que já trabalha com ensino remoto há muito tempo, a gente hoje entende que tem licenças, né? Então, tem uma licença que é muito comum, que é Creative Commons, que quando ela aparece em qualquer conteúdo, significa que você pode usar para fins educacionais, sem problema algum. Então, a gente tem muita instituição que faz isso hoje, né? A gente tem, por exemplo, a Educopédia, que a Flávia participou, ela é toda Creative Commons, então qualquer coisa que foi produzido para a Educopédia pode ser utilizado. A gente tem a Multirio, que é uma empresa municipal que também produz muita coisa Creative Commons. É só a gente começar a se interessar um pouquinho, e aí basta você olhar, né? Conteúdos com licença Creative Commons. Tendo essa licença, você pode utilizar e muitas vezes até modificar, porque dependendo da licença, você pode até fazer algumas modificações, que era o caso da Educopédia. Você podia baixar a aula e modificar a aula. Então, para fins educacionais, é possível sim. É só verificar essa questão da autoria. E, normalmente, o que é produzido educacionalmente, ele tem essa licença. É só verificar que está tudo certo. Deixa eu ver. Se possível, indiquem-nos sugestões de estudo sobre aprendizagem por via remota. Aprender pelo ensino remoto é a mesma coisa que aprender pelo ensino presencial? Olha, eu vou te falar uma coisa. Vai depender muito do perfil do aluno. Como a gente falou, a Flávia falou muito bem, você tem que planejar para o seu público. Tem alunos que vão aprender muito bem para o ensino remoto. Tem alunos que vão aprender melhor presencialmente. Então, eu acho que o ideal é você começar a olhar o seu aluno, ver quais são as possibilidades. Eu vou dar duas sugestões para quem não conhece, são duas escolas que oferecem EAD e ensino remoto também, muito legais, que eu sigo, copio muita coisa, que é a Perestroika e o da Escola. São dois formatos muito bacanas. Os meninos da Perestroika lá do Sul, eles já vieram uma vez dar um curso aqui para gente, aqui do Rio. Olha, é um aprendizado absurdo. Os vídeos já tem um outro formato, uma outra pegada que prende a atenção dos mais jovens, tem uma outra maneira de comunicar, os vídeos são mais curtos. Então, eu acho que a tônica do negócio é você olhar para quem você está ensinando, né? A professora falou de escuta. É escuta, observação,
Eu faço mentoria para algumas escolas públicas parceiras e nessa pandemia eu chamei uma delas e falei, olha, fala para os pais, eles trabalham com educação básica, conversa com os pais, diminui o conteúdo e propõe aos pais resgatarem brincadeiras que eles faziam na infância, porque você tem a história da pegada da memória de infância, né, o resgate da memória, vínculo do pai com a escola e melhora o vínculo do pai com o aluno. Você tira uma carga de estresse absurda. Então, assim, pensa sempre em observar o seu aluno, escutar o seu aluno, e aí você vai conseguir planejar o que é melhor para ele. Muitas vezes ele vai aprender melhor com o ensino remoto, muitas vezes ele vai aprender melhor tirando dúvidas no presencial. Deixa eu ver. Bom, eu estou vendo que, em parte, as perguntas eram essas, né? Gi, tem mais colocando então uma. Tem Acabou de uma aparecer. nova ali no chat, Isso, Oi? tem uma nova. Desculpa. Uma pergunta nova que chegou agora aí, fresquinha. Então vamos lá. No ensino remoto, como pode ser garantida a igualdade de oportunidade para todos os alunos? Eu vou fazer uma pergunta. Como vocês garantem a igualdade de oportunidade no presencial? Não garante, né? Então, na verdade, a gente cria uma expectativa que nem no presencial a gente consegue, a não ser que a gente ouça e planeje para cada um, personalize. A Flávia trouxe o exemplo das estações. Então, talvez tenha passado batido, a Flávia vai poder falar melhor quando ela fizer a pergunta, mas eu, quando fui coordenadora, muitos anos atrás, eu sugeri aos meus professores de educação básica que fizessem essa rotação de estações com atividades completamente diferentes. Umas atividades que usavam aprendizagem espacial, outra que era uma coisa mais de elaboração de texto, etc. Então, os alunos podiam experimentar diferentes aprendizagens naquela mesma aula, e quando eles se sentiam muito angustiados porque aquela atividade não preenchia, não satisfazia o que ele estava esperando, ele sabia que dali a alguns minutos ele ia passar para outra. E aí o professor conseguiu observar, por exemplo, aonde ele se saía melhor e aonde ele precisava de reforço. Então, eu acho que essa dosagem ela também pode ser feita através do remoto. E a gente tem que pensar sempre isso. Na verdade, o que acontece no presencial acontece também no ensino remoto. O que diferencia se alguma coisa vai dar certo ou errado, remoto ou presencial, é como você planeja e para quem você planeja. Eu acho que é isso. Gisele? Com certeza, pegando a deixa da... O Antônio voltou a comentar. A mesma pessoa, né? Então, pode continuar, por favor. Mesma sala de aula, mesma duração, mesmo professor, tudo no único momento, isso garante igualdade de oportunidades? Não. Na verdade, eu acho que todos nós, professores, temos uma grande dificuldade, porque quando a gente passa, principalmente pela licenciatura, os professores que fizeram o antigo normal, eles têm um pouco mais de desenvoltura nisso. Mas quando a gente passa só pela licenciatura, a gente não aprende muito essa questão da pegada de sala de aula, né? E eu acho que isso atrapalha um pouco a gente a pensar, né? Eu imagino que cada sala de aula dessa, né, seja remota, seja presencial, ela precisa de uma técnica diferente, uma dosagem de conteúdo diferente, né, uma maneira de falar diferente. Então, nós temos que dosar. Por exemplo, eu não aguento assistir uma aula em vídeo de 50 minutos. Não consigo. Se eu não consigo, você imagina um cara de 15 anos, ele também não consegue. Mas ele fica ali envolvido, sei lá, geração TikTok, que vê vídeos de 1 minuto. Mas eu vou botar meu conteúdo em 1 minuto? Não, mas talvez apresentar o conceito em 1 minuto e aprofundar depois, na presencial. Já pensaram nisso? Liberar conteúdo de vídeo curto de 1 minuto para aprofundar na sala de aula. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que o ensino remoto ele traz possibilidades quando utilizado junto com o presencial, principalmente. E aí é cada um mesmo no seu tempo, no seu estudo,
de novo, voltando para a história. Pensar quem é o seu aluno, quantos anos ele tem, se ele suporta assistir 50 minutos, 40 minutos, e aí tem aquela coisa, mas eu estudei assim e deu certo. O mundo muda, as gerações mudam, o que a gente fazia 10 anos atrás, talvez a gente não faça hoje, e a gente vai aprendendo com o tempo, né? Eu acho que tudo que a gente faz na educação serve como experimento para a gente perceber se deu certo, se deu errado. Se der certo, eu coloco ali no meu caderninho. Deu errado, já coloco no meu caderninho de não fazer novamente. Mas sempre prestando atenção no aluno, que ele é a chave de tudo, né? Eu planejo para ele, eu percebo no olhar dele se está dando certo, em como ele está se comportando na sala, eu percebo se existe engajamento. Se não existe engajamento, se eu posso trazer alguma outra situação para a sala de aula, como gamificação. Vamos gamificar a sala de aula, talvez traga mais engajamento, né? Mas sempre pensar nisso, porque cada modalidade dessa, cada espaço desse vai exigir um novo planejamento, uma nova forma de comunicação. É isso. A Gi colocou aí sobre a questão do planejamento, só reforçando aqui o comentário da Elaine, que a Elaine coloca, né, que como o planejamento é flexível, o professor precisa ser sensível para ir reformulando esse planejamento. É exatamente isso. Até porque no ensino híbrido, numa proposta de modelo de aula em que a gente tem como objetivo personalizar esse aprendizado, desenvolver a autonomia desse aluno, a gente entende que as avaliações são constantes. Então, a gente está usando essa tecnologia principalmente para ter o feedback desse aluno. Até onde esse aluno foi, até onde a gente precisa ir. Então, com certeza, o seu planejamento está o tempo todo sendo atualizado, sendo reformulado, para você poder caminhar junto com esse aluno. É verdade, Elaine, você tem toda a razão. Eu disponibilizei também aí no bate-papo o curso, para quem quiser fazer. É do Coursera, tem certificado, é um curso maravilhoso, é um curso com videoaulas também. Nós, professores que participamos do livro, tivemos várias participações no material desse curso, e também o livro, pediram também o nome completinho do livro, também segue aí. Perfeito, muito obrigada. Vocês todas, palestrantes, foram muito esclarecedoras, mas tenho certeza que ainda continuamos com bastantes questões, muitas dúvidas. Depois nas considerações, vocês podem até deixar os contatos de vocês, caso alguém queira perguntar, né, aprofundar um pouco mais, porque muito hoje se questiona, né, por essa questão do ensino remoto e com total distância, porque é um ensino remoto que você não tem ali a presencialidade, essa oportunidade por conta do isolamento. Então, é um remoto que está realmente com o distanciamento físico. E é isso aí, nós precisamos debater, construir, para que haja uma construção coletiva, como a Flávia falou, são várias engrenagens que precisam articular num sentido único, que é a aprendizagem do aluno. Então, agradeço muito a fala de cada uma de vocês. A Luciana já até disponibilizou. Se vocês quiserem disponibilizar também no chat ali o contato de vocês. E nós já estamos aqui caminhando para o final. Já agradeço a presença de todos que estiveram aqui até agora conosco. Infelizmente, algumas pessoas caíram e não conseguiram voltar, né? Elas estavam aqui o tempo inteiro pedindo retorno, mas não conseguiram voltar, caiu a conexão, mas alguns continuaram conosco e espero que continuem nas próximas edições, mas eu vou falar daqui a pouquinho. Então, vamos começar com Luciana, seguindo a mesma ordem da apresentação, para que vocês façam as considerações finais. Na verdade, eu queria fazer um convite, né, a todos nós, eu me incluo também, que a gente possa compartilhar as nossas práticas, né? Até aquilo que a gente considera que não teve muito êxito. Na verdade, a gente precisa aprender a arriscar e a ouvir essa juventude que está ao nosso redor. Não só a juventude, como as pessoas que também possuem... Nosso país é tão grande, é uma diversidade tão grande, é um multiculturalismo tão grande, que a gente compartilhando as nossas práticas, a gente se fortalece, a gente se une. Ninguém está sozinho, a gente só precisa aprender esse caminho da escuta e de apoiar uns aos outros. Então, acho que fica mais esse convite mesmo. E, mais uma vez, agradeço por essa tarde maravilhosa. Que em breve a gente possa fazê-la presencial.
também. Deixa eu agradecer mais uma vez, né? E pegando o gancho da Luciana, que parece que adivinhou o que eu ia falar, é que a gente tem que usar mesmo e não ficar preocupado com fracasso, não. História rápida para finalizar. Segundo ano de magistério, eu me achando a professora de ciências, um aluno disse que o morcego era um rato que ficava velho. Eu comprei um ratinho no Mercadão de Madureira, botei numa gaiola na sala, a gente alimentou aquilo o ano inteiro e a gente botava no blocão o que estava acontecendo, tá criando asa, tá acontecendo. No final do ano, eu me sentindo a professora de ciências, perguntei assim, bom, nós fizemos um experimento e a gente viu o que era método científico, agora vamos concluir. Olhando para o rato agora, o que nós podemos concluir? Aí os alunos ficavam olhando assim, tipo, podemos concluir nada, né, na cabeça deles. Eu falei, gente, não podemos concluir que o rato não vira morcego? Aí um aluno vira para mim e fala assim, professora, não podemos concluir não, porque o rato que vira morcego é o cinza, a senhora comprou um branco. Na verdade, é uma história de um fracasso, mas que foi aprendizado para mim. Foi ali que eu comecei a entender que, na verdade, ele aprendeu sim. Ele aprendeu o que era método científico e talvez, dali a alguns anos, ele entendesse que não era aquele processo, que o rato não virava morcego, mas precisa de um tempo, da internalização, né, que o Vygotsky fala. Mas isso a gente só vai aprendendo nas duras batalhas do dia a dia, né? Aí você pensa, nossa, eu fiz esse trabalho todo e deu errado. Não, deu certo, eu aprendi pra caramba. Então vamos usar, vamos deixar que os fracassos também nos ensinem. E é isso, vamos tentar compartilhar nossas histórias de sucesso, nossas histórias de fracasso também. É isso aí, Gil. Só quero colocar, gente, que pensando em ensino híbrido não precisa de muita coisa, não. Precisa de vontade. É de vontade de mudar, de fazer diferente, de ter esse novo olhar, de pensar nesses extremos quando nós formos planejar nossas aulas e tentar fazer diferente. A tecnologia ela vai auxiliar só na tomada de decisão dessa avaliação, desse feedback para o aluno, ela vai agilizar muito esse feedback. Mas o que é o mais importante é a gente dar autonomia para esse aluno, para ele tentar, quando a gente tiver situações como a de agora, que ele possa caminhar um pouco mais sozinho, ter mais autonomia, de correr atrás das coisas, de ser dono realmente do seu próprio aprendizado. Lembrando aí que a Simone colocou que a gente está num momento de distanciamento, né? Mas o distanciamento ele é físico, ele não é social. Então, temos aí as redes sociais para a gente trocar, para a gente conversar mais, quem precisar, estamos aí à disposição. E pegando aí o link da Flávia, por isso estamos aqui nesse seminário online, discutindo, construindo, trocando experiências, e tenho certeza que no Cefet nós temos muitas experiências boas, professores que expõem, né, quando nós temos a CPEX, que é a Semana de Pesquisa e Ensino, que eles expõem muita atividade colaborativa e assim, que nós aprendemos uns com os outros. É claro que estamos sempre abertos a novas aprendizagens e por isso nós precisamos estar debruçando, né, sobre outros olhares, mudar um pouco nossa perspectiva. E agora é um convite para isso, porque nós voltaremos diferentes, seja no presencial, na IAD, no ensino remoto ou no ensino híbrido. Tudo vai ser diferente. Então, como que nós estamos no meio dessa mudança toda? Então, é uma construção mesmo. Eu agradeço mais uma vez cada um. Não é o meu. Quiser mandar mensagem para mim. Então, assim, eu agradeço às convidadas, ao diretor Marcelo Nogueira, à diretora de ensino, professora Patrícia Crussetti, ao André Alexandre, do DEAC, aos nossos colaboradores todos, né, da DIPED, a Letícia, a Fernanda, a Pedro e a Michele, que são alunos voluntários que estão conosco. Agradeço muito também ao professor Fonseca, da Engenharia de Telecomunicações, que muito me ajudou, né, ajudou a equipe nessa configuração aqui da plataforma, ao senhor Rui, a todo o DETINF, a DIPROV, a DICOM. Então, assim, são muitos agradecimentos, porque, como nós falamos, um evento não se faz sozinho. Nós temos várias pessoas que estão colaborando para estarmos aqui. E aí, né, vocês falaram sobre práticas e experiências, já deixo o convite para a próxima live. A nossa próxima videoconferência falará de
metodologias ativas do ensino e gamificação. Então, será bem mais prática e já deixo o convite, claro, que vocês receberão, né, com antecedência, para estarem aqui construindo e colaborando conosco, tá bom? Então, uma boa tarde a todos. Fico por aqui. Agradeço mais uma vez. Tchau, tchau.